Ontem, o Google e também, que é dono do YouTube, e também o Twitter se manifestaram naquele inquérito que investiga a participação de bolsonaristas na organização dos atos de 7 de setembro. E as duas empresas disseram que as ordens do ministro Alexandre de Moraes para a retirada de perfis de bolsonaristas do ar são desproporcionais e foram além. Podem configurar censura prévia. Eu falo com você, Gabriel Kanner, você que preside o Instituto Brasil 200 e que lida ali com muitos empresários, muitos formadores de opinião. Eles compactuam dessa ideia das Big Techs em falar que realmente está havendo censura ao tirar esses perfis do ar? Não há dúvida, Gabriel. Essa resposta do Google e do Twitter são emblemáticas porque as Big Techs também fazem parte de um movimento que tem censurado conservadores, né? O caso mais emblemático é o caso do Donald Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, da maior potência mundial, eles tiveram a audácia de simplesmente censurá-lo, retirá-lo das redes, porque ele estava supostamente incitando a violência, sendo que os líderes do Talibã e de outros grupos terroristas continuam utilizando essas redes. Então, essas Big Techs não estão plenamente interessadas na liberdade de expressão. Isso é outra preocupação que precisamos realmente saber como lidar. Inclusive, o presidente Bolsonaro enviou agora essa medida provisória que foi rejeitada, mas numa tentativa de regulamentar as redes sociais para garantir a livre expressão de todos os seus usuários. Então, o fato de Google e o próprio Twitter declararem que as ordens do ministro Alexandre de Moraes podem configurar como censura prévia são muito significativas, porque, de fato, a ordem foi para que páginas de direita fossem bloqueadas às vésperas das manifestações do dia 7 de setembro, o que é um absurdo completo. Se vivemos em uma democracia, isso pressupõe que nós podemos ter o povo nas ruas, que podemos organizar manifestações, que o povo pode dizer livremente, ir às ruas, dizer o que pensa e disseminar as suas ideias. Se nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal mandando bloquear páginas que estão organizando essas manifestações, isso é um claro ataque ao direito de livre expressão, que é um dos pilares da democracia. Isso é muito simples, né? Se a gente quer viver em uma democracia, é fato de que vai existir a polarização, é um pressuposto da democracia. Na China, por exemplo, não existe polarização. Todo mundo segue o que define o partido, você não pode falar contra o Partido Comunista Chinês e não existe polarização. Se nós queremos viver em uma democracia, precisamos permitir que as pessoas falem livremente, que divulguem as suas ideias e, por isso, a gente não pode permitir censura prévia, como agora foi explicitado pelo próprio Google e pelo Twitter. Cristina Grêmio, Google e Twitter citaram que Moraes não cumpriu pontos da legislação, como indicar o conteúdo ilegal que deveria ser retirado do ar. Foi muito importante, né, esse posicionamento. É a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, desde que a gente começou a ver essa escalada de censura aí, que uma Big Tech, né, uma dessas empresas de tecnologia, ou no caso duas aí, né, Twitter e YouTube, através do Google, né, para se referir ao YouTube, foi a primeira vez que se posicionou abertamente. Mas a gente precisa lembrar que as próprias redes sociais, por conta própria, sem precisar de ordem de TSE ou de STF, também vêm censurando perfis e, por acaso, também só perfis conservadores e sem justificar. Aí tem sempre aquela gritaria, né, em defesa das Big Techs. Ah, mas quem entra nessas empresas aí, abre um perfil, está sujeito às regras de uso. Só que estão censurando sem infração às regras de uso. Criam novas regras com o jogo andando, como foi o caso da pandemia agora. Então, você não pode citar vacina, não pode citar determinados remédios. Tem palavras que estão sendo censuradas. Veja, a gente está vivendo um tempo tão estranho que eu, como jornalista, entrevistando médico, preciso antes combinar quais palavras nós não vamos mencionar para o vídeo continuar sendo disponível na plataforma. Eu, pela Gazeta do Povo, pela Jovem Pan, uma jornalista profissional registrada e em veículos de imprensa antigos. A Gazeta do Povo tem mais de 100 anos, a Jovem Pan aí tem quase 80 anos. A gente tem que ficar limitando o nosso linguajar
para tentar passar informação para as pessoas, entrevistando pesquisadores, entrevistando médicos no meio de uma pandemia para passar informação relevante, porque determinada empresa de tecnologia pode derrubar o vídeo, pode derrubar o artigo que a gente está publicando a seu bel prazer. E insisto de novo no meu comentário inicial, com uma parcela da população aplaudindo isso. Por quê? Porque não quer ver quem tem ideias diferentes das suas falando, quer calar e quer ficar só falando dentro da própria bolha, o que é muito perigoso para, palavrinha que eles amam, democracia. A democracia existe quando todos os lados são ouvidos, o debate acontece e se chega a um denominador comum que seja ali melhor para todo mundo. E aí eu queria retomar 2 pontos que já foram discutidos aqui, que eu acho bom a gente lembrar, inclusive um deles tem a ver com esse assunto que eu estou falando agora, que é o da resposta do YouTube e a resposta do Twitter ao próprio ministro Alexandre de Moraes, a ordem que ele deu para censurar determinados perfis, e o YouTube e o Twitter disseram, mas por quê? Qual é a explicação? Eu vou ter que explicar alguma coisa para o meu usuário aqui. Ele infringiu o quê? Porque eu, como administrador dessa rede, não estou encontrando essa infração. Mas lembrar que essa ordem de Alexandre de Moraes vem para o YouTube e vem para o Twitter a partir de um inquérito ilegal. Abriram um inquérito para investigar uma manifestação que é permitida pela Constituição brasileira, que as pessoas se manifestem, é liberdade de manifestação, assim como liberdade de expressão autorizada pela Constituição. Então, abriram um inquérito para investigar a organização de manifestações que julgavam que seriam manifestações perigosas, antidemocráticas. Mas por quê? Porque aquela parcela que aplaude a censura estava dizendo que assim seria. Nós vimos milhões nas ruas sem um único incidente, inclusive com as ruas limpas após a manifestação. Nós vimos nas ruas idosos, cadeirantes, famílias inteiras, criança, bebê de colo. Nada, nem briga foi registrada. Então, por que esse inquérito? Esse inquérito, para mim, já tinha que ter sido encerrado e ele ainda está aberto. E detalhe, tem uma pessoa com mandado de prisão em aberto, que é o caminhoneiro Zé Trovão, por causa desse inquérito. O outro teve um mandado de prisão revogado ontem, que foi o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então, tem muita coisa ainda nessa panela de fervura aí para a gente denunciar, a gente tem que falar mesmo para as pessoas ficarem mais atentas. O outro ponto que eu queria destacar, além dessa história dos inquéritos ilegais, e talvez até para o doutor Ives comentar aí, o próprio doutor Ives mencionou, né, doutor, a Lei de Segurança Nacional se sobrepondo à Constituição, no caso da prisão lá do deputado Daniel Silveira. E eu queria lembrar que o próprio STF também já colocou acima da Constituição o seu regimento interno, quando abriu o primeiro desses inquéritos ilegais, que era o que foi onde houve os primeiros atos de censura, lá com também outros jornalistas, Alan dos Santos e tal, e quando houve a primeira prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, para investigar supostas fake news, supostas agressões aos ministros, porque eles interpretaram que como aquilo foi cometido pela via virtual, e não há um ambiente físico, então podia-se interpretar que, conforme diz o regimento interno, que aquilo foi cometido nas dependências do STF e, por isso, estava autorizado a abrir inquérito de ofício. E aí eles colocaram o regimento interno acima da Constituição. A meu ver, um olhar muito de leiga aqui, confesso, é absolutamente irregular isso. Isso a gente precisa questionar, e isso já está rolando há mais de ano, né? Quase 2 anos aí esse inquérito. Doutor Ives Gandra, passo a pergunta da nossa colega Cristina Grema para o senhor. Esses inquéritos instaurados no próprio Supremo, não há aí uma interferência da competência do Supremo? Aliás, eu tenho batido contra isso, de que a função do Supremo, por ser um poder imparcial, é um poder que, enfim, pela Constituição, ele tem suas competências bem definidas, os artigos 92 a 126, e a função dele não é dar início a qualquer investigação. Isso seria mais por um poder acusatório, que é um órgão, o Ministério Público e a Advocacia são funções essenciais à administração da Justiça, também colocadas na Constituição, mas ficaria mais na sua função. De tal forma que eu, pessoalmente, sempre me opus a essa interpretação, em que eles criam a própria norma interna, e essa norma interna passa a prevalecer sobre o direito posto criado pelo Poder Legislativo, que pode fazê-lo, e pela própria Constituição. E não é a primeira vez, Cristina, se você analisar o que aconteceu
no impeachment da presidente Dilma, nós tivemos o regimento interno do Senado Federal afastado por um regimento criado pelo Supremo e imposto. No impeachment do presidente Collor, foi o regimento interno do Senado que prevaleceu. No impeachment da presidente Dilma, o Supremo reescreveu como uma interferência em relação ao próprio Poder Legislativo, ao Senado Federal. Eu tenho combatido isso e tenho em aulas e conferências, artigos, entendendo que não é da competência. Mas o que nós estamos vendo é que o Supremo, na medida em que os outros poderes vão abrindo mão de sua posição, ele vai invadindo competência. Aquilo que o jornalista Trindade, o doutor Trindade, disse é uma realidade. O caso da prisão do deputado Daniel, quer dizer, se o Congresso Nacional tivesse dito, nós não permitimos a prisão, nós vamos julgá-lo, podemos puni-lo por falta de decoro parlamentar, mas não cabe ao Supremo fazer essa prisão, determinar essa prisão, teriam exercido a sua competência, exercido efetivamente aquilo que representa a atribuição dada pelo Constituinte na Constituição Federal. Mas o Congresso Nacional abriu mão dos seus direitos e delegou, sem direito constitucional para a delegação, para o próprio Supremo Tribunal Federal fazer o que bem entendesse. A partir daí, abriu uma avenida inteira de interpretação para o Supremo. Concordo em gênero, número e caso com aquilo que a senhora disse na sua exposição.